Bom dia, hoje nós vamos tratar então da rota das especiarias, né? Especiarias são aqueles elementos que acentuam o gosto da comida, como por exemplo noz moscada, canela, etc. Tem uma infinidade, centenas de especiarias. E por acentuar o gosto da comida, algumas também eram usadas como produto medicinal, elas sempre despertaram muito interesse na Europa. Então, desde o tempo do Império Romano, as especiarias eram apreciadas. Com a expansão do Império Romano e contato com povos do Oriente, esses povos do Oriente então levavam para o Império Romano esse tipo de mercadoria, e lá era negociado, já que na Europa não havia, nem no norte da África e nem mesmo no Oriente Médio. Eram coisas realmente do Oriente da Índia e do Extremo Oriente mesmo, lá onde hoje é a Indonésia. Então realmente eram lugares bem longínquos que eram levados para o Império Romano por meio de mercadores. Com o fim do Império Romano, o surgimento da sociedade medieval, a sociedade medieval também tinha um grande interesse nas especiarias, né? As especiarias eram extremamente valiosas na Idade Média, porque a Idade Média valorizou muito a culinária. As especiarias então davam um toque todo especial na comida, e os medievais pagavam um preço caro pelas especiarias, né? A ponto delas serem deixadas como bens em testamento. Você podia pagar dívidas em especiarias e até mesmo tributos com as especiarias. Então as especiarias era fundamental para a sociedade medieval. Com o Império Mongol, lá no século XIII, XIV, a rota das especiarias fluiu bastante em direção à Europa. Foi um período de grande troca comercial e de grande facilidade. Porém, as coisas pioraram quando os muçulmanos, né, e depois a conquista de Constantinopla, e os islâmicos controlaram então essas rotas comerciais. E aí então eles acabaram tendo um monopólio desse comércio, fecharam então a rota das especiarias, que era feita lá pelo Oriente, e aí quem quisesse na Europa ter acesso a esse tipo de mercadoria teria que negociar com os muçulmanos. Foi a época que venezianos e genoveses, mas principalmente os primeiros, faziam grandes negócios com os muçulmanos, e Veneza se tornou então um dos lugares, se não o lugar mais rico do mundo, né? Dada a fortuna que os comerciantes poderiam ter no negócio disso, que podia multiplicar por 3, 4, 5 ou mais vezes o valor investido nesse comércio, né? Então, durante essa fase de bloqueio, né, dos islâmicos, né, quando eles começaram a ter o monopólio da Ásia, ou seja, o produto que vinha da Índia tinha que passar necessariamente por eles e deles chegar na Europa, né? E havia ali entrepostos comerciais que os venezianos conseguiam negociar, como por exemplo no Cairo e em outros locais. Então houve então uma vontade na Europa de querer romper esse monopólio muçulmano, né? E essa vontade então moveu Portugal nas navegações marítimas. Um dos objetivos dos portugueses foi justamente ter acesso às especiarias lá na fonte, né? Foi um dos objetivos das navegações. Então nós temos o objetivo religioso, encontrar outros reinos cristãos, o próprio objetivo de superar limites, principalmente muito ligado a Dom Henrique, né, o navegador, mas também havia o desejo histórico, né, daquele povo do fim da Idade Média, de romper, de tirar das mãos do turco um monopólio. E aí quando Portugal conseguiu dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança, com Bartolomeu Dias, depois Vasco da Gama chegou na Índia, então os portugueses romperam o monopólio dos islâmicos e também deslocaram a riqueza um pouco da Europa, porque a riqueza era muito concentrada na Itália, que dominava esse comércio. Aliás, os venezianos ficaram extremamente preocupados com esse avanço português lá, e num ato lamentável, numa determinada guerra em Goa, eles chegaram a se aliar com os turcos contra Portugal, justamente para tentar deter o comércio que os portugueses faziam na Índia, né? Então os portugueses buscavam
especiarias na Índia e levavam diretamente para a Europa. Os venezianos então perderam grande parte de sua riqueza por causa disso. E os venezianos vergonhosamente se aliaram com o inimigo para tentar impedir Portugal de fazer isso. Felizmente Portugal venceu e manteve então a rota livre. Depois Portugal foi além, né? Foi para Sri Lanka, terra de boas especiarias, chegou na Indonésia, onde tinha as especiarias mais raras e mais caras, e aí conseguia levar toda essa maravilha, né, que os medievais, começo da Idade Média, gostavam tanto para a Europa. Então é um ponto interessante onde a história e a gastronomia se encontram, né? Já que um dos objetivos das navegações foi justamente a especiaria. A especiaria é aquilo que enriquece, né? Enriquece até hoje, né, os alimentos. Se a gente pensar em pimenta, noz moscada, cravo, etc., são coisas que realmente enriquecem a culinária, e a gente não consegue nem pensar mais elas hoje em dia sem esses temperos, né? Que são realmente, né, muito bons. E esse é um ponto em que a gastronomia, o gosto, por ter uma comida mais requintada, né? O gosto pelo ritual, pelo cerimonial, então favoreceu o comércio e também favoreceu a navegação, né? Há de se notar que uns dizem que seria necessidade de ter especiarias, temperos. Por um lado havia a questão medicinal, mas não era só isso, era realmente um gosto alimentar e valorizar a refeição, porque só fosse uma questão de conservação alimentar, já se conheciam outros métodos na Idade Média de conservação de alimentos, por exemplo, o método de salgar, né, carnes, e o método de associar a carne a fumaça, né, que é o próprio carne defumada. Tanto uma como outra ajudam a conservar a carne. Até hoje, né, que no Brasil a gente vê o bacalhau, né, com sal, e nós temos comidas defumadas, tanto peixe como carne. Porém, as especiarias, que elas também ajudam a preservar a carne, elas dão mais sabor, né? É verdade que também havia uma outra estratégia usada desde do Império Romano, que era esconder a comida ruim. Isso também, infelizmente, também era usado. Às vezes a comida era de má qualidade, então se colocava especiaria para esconder a má qualidade da comida, né? Mas quer para esconder a qualidade da comida, quer para valorizar os sabores, quer para conservar. Realmente tudo isso significava que os medievais, também o Império Romano, valorizavam muito as refeições e a comida, né? E aí, para ponto de mover as pessoas a buscar novas rotas de comércio, que era realmente muito importante e muito valioso mesmo, esses temperos, né? Que hoje a gente nem valoriza tanto, mas no passado foi muito importante. Então, se você gostou do nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Muito obrigado.